Agradeço o questionamento formulado a mim, senador, por Vossa Excelência. O tema do marco temporal, eu tenho clareza de que é um tema muito caro para o senhor que vem do estado do Roraima, que foi profundamente afetado por um julgamento do Supremo Tribunal Federal, e me refiro ao caso da Raposa Serra do Sol. E o estado, a partir daquele julgamento, passou a ter uma série de limitações e que concretamente afetam o próprio planejamento do Estado no seu desenvolvimento econômico e social. Já tivemos a oportunidade de conversar algumas vezes a respeito desse tema, e no que diz respeito ao marco temporal, eu quero lhe dizer algo muito tranquilizador. Tenho total concordância com Vossa Excelência em várias questões. É preciso dar um final a esta discussão. Nós temos que ter um marco seguro, estável, para que a segurança jurídica e a paz social, porque nós estamos falando de questões fundiárias, elas sejam sempre observadas pela sociedade. Infelizmente, é preciso reconhecer que o Estado brasileiro está em mora. Nós tínhamos um prazo estabelecido na Constituição de 88 que não foi observado. E a ausência da observância deste prazo acabou advogando num cenário de instabilidade jurídica. Porque, do ponto de vista fundiário, quando se adquire uma propriedade, eu tenho aqui, recordo questões do estado de Santa Catarina, do estado do Paraná, do estado do Mato Grosso do Sul, do seu estado, em que muitas propriedades foram adquiridas de forma legítima, em que os proprietários têm um justo título e, por uma decisão administrativa, se veem retirados do seu direito. Como conciliar estas questões? Se, por um lado, a Constituição assegura, e quero dizer que deve realmente assegurar os direitos dos povos originários, como ficam os proprietários de boa-fé, que possuem o justo título? Essa é a questão que deve ser conciliada. Eu acredito que é possível, com boa vontade, com boa fé e muito diálogo, encontrar um ponto de contato. Vossa Excelência participou, a pedido do ministro Gilmar Mendes, de uma mesa de conciliação designado por este Senado Federal, que tentou conciliar o tema do marco temporal. Foram meses de diálogo, várias e várias audiências de conciliação. Naquela oportunidade, nós tivemos a coragem, como Advocacia Geral da União, de apresentar um plano de regularização de terras indígenas judicializadas a partir do pagamento de indenizações. Nunca houve antes isso. Nós tivemos a coragem, porque também há de se ter coragem de assumir compromissos econômicos e financeiros com os legítimos titulares da terra, do ponto de vista jurídico formal, em benefício também das populações indígenas. Este equilíbrio, este balanço tem que estar na mesa. Eu não acredito que a solução pacífica dos conflitos, ela se dê simplesmente entregando terras. Ela precisa se dar contemplando todos os interesses. Porque o resultado que nós temos aí, com o processo atual de demarcação, não dá conta de pacificar os conflitos. Nós temos várias terras homologadas com decretos expedidos e que estão aí na fila de desintrusão. O que é isso, se não um fracasso do Estado? Não pacificou. O Estado, e aí me colocando dentro da perspectiva do Poder Judicial, caso tenha essa honra concedida por Vossas Excelências, ele deve ser agente promotor da pacificação dos conflitos. E a pacificação dos conflitos se dá a partir da mediação de interesses, de compreender o lado do outro, de aproximar os interesses. Então, esta questão, na minha visão, ela deve ser respondida com segurança jurídica, diálogo, conciliação, pagamento da indenização justa. Essa é a minha visão, para que se tenha segurança jurídica e previsibilidade. O senhor coloca a questão da mineração de terras indígenas. A Constituição de 88, 231 original,
É uma falta que nós temos como Estado de responder esta questão. Há de se ter um marco. E é muito preocupante porque a ausência do marco, a partir de ações constitucionais próprias, acabam levando o Supremo a legislar quando a resposta deveria vir desta casa. Este é um ponto que é fundamental de se dizer. Eu não acredito que 11 juízes consigam responder essas questões melhor do que 81 senadores e 513 deputados. Porque Vossas Excelências são quem conhece melhor a realidade do nosso país. Essa é a minha compreensão. Então eu acredito que a resposta a esta sua pergunta pode vir deste parlamento, a partir de uma regulamentação própria. Nós não podemos tirar o direito dos povos originários a explorar suas riquezas. E eles não podem também ser objeto de manipulação, nem pelo Estado, nem por ONGs, nem por outras instituições que não tenham, de fato, um compromisso real com o desenvolvimento do nosso país. Eu acho que a resposta ela se dá a partir de um diálogo, um debate feito por esta casa. Esta casa tem a tradição de construir projetos de forma muito dialógico, são várias audiências públicas, com vários especialistas. Tive a honra de participar de várias delas aqui e sei o quão rico é o debate legislativo que Vossas Excelências promovem. Portanto, eu acredito que as melhores respostas daqui virão. Por fim, o senhor traz o tema da regulação das redes sociais. Este é um outro tema que, volto a dizer, o Supremo não pode ser visto como uma terceira casa legislativa. Muitas vezes o Supremo é colocado no córner dentro de um processo judicial, tendo que responder às demandas da sociedade, porque o Supremo ele não tem uma banquinha aberta dizendo vem aqui e protocole uma ação. As partes vão e protocolam pedidos. Muitos partidos vão e protocolam pedidos. Muitas críticas, às vezes injustas, do papel do Supremo Tribunal Federal se dá até em razão da falta de compreensão e limites em relação à admissibilidade de ações, mas também na compreensão dos limites do que propor. Quando algumas matérias estão tramitando aqui nesta casa e há uma tentativa de transferir o locus adequado da solução do conflito para o Poder Judiciário. Este tema, repito, a regulação das redes sociais, ela foi aprovada aqui nesta casa, assim como o marco da inteligência artificial está na Câmara dos Deputados. A resposta virá do parlamento. Agora, muito diferente é a questão da regulamentação da responsabilidade civil, de que trata o artigo 19 do Marco Civil. E aqui, entrando na questão do nosso senador Jorge Seife, vou pular aqui, mas vou responder as outras, porque Vossa Excelência me traz esta questão do Marco Civil, o artigo 19, e a petição que nós apresentamos na condição de advogado-geral da União. O senhor sabe por que nós tomamos a decisão de apresentar esta petição, senador? Eu vou lhe explicar. Porque as redes sociais, as grandes redes que operam aqui no Brasil, tomaram a decisão de retirar os seus filtros de controles que protegiam crianças, adolescentes, populações vulneráveis, mulheres. E de janeiro a maio, quando o senhor apresentou aqui a data que está correta, diversos casos de violência e de violação a crianças e adolescentes foram identificados a partir das redes sociais, com casos de suicídios de crianças e de adolescentes. Essa foi a razão, porque essa é minha causa. Eu, como Estado, até porque está na Constituição, no 227, é meu dever também, como é da sociedade e da família, cuidar das nossas crianças e adolescentes. Foi por isso que nós levamos este caso e nós apresentamos na petição o aumento destes casos. Graças a Deus, em bom tempo, esta casa votou o ECA digital. Aqui pelo trabalho dedicado da senadora Damares, que tem esta causa como causa de vida. Aqui a quem parabenizo pelo trabalho. Portanto, essa é a questão. Não foi um ato de impulso político, pessoal ou voluntarista. Foi a necessidade que nós tivemos de defender crianças, adolescentes, idosos. E também havia o contexto, citando um outro elemento que o senhor traz aqui, que é a questão do INSS,
de que muitos idosos, em razão dos processos de devolução dos recursos do INSS, estavam sendo vítimas de golpes nessas redes sociais com o uso de símbolos falsos do governo federal, porque as plataformas retiraram os filtros. Essa é a questão. Como nós podemos legitimar um regime de imunidades que transferem todo o risco para a cidadania? E há algo que eu quero dizer que muito me preocupa. Nos últimos 4 anos, nós estamos vivenciando uma experiência de uma transferência brutal dos crimes de rua para os crimes nas redes sociais. Um aumento de 400%. O Estado precisa responder a isso tudo. Como? Devolvo a bola para quem de direito. Acho que o parlamento tem o poder e dever de tratar dessa questão. Esta é a minha posição. O senhor trata aqui da questão do parecer normativo, da orientação normativa número 4, em relação aos cônjuges presidenciais. Desde a Constituição de 88, este tema nunca foi objeto de tratamento por parte do Poder Executivo. Veja, é papel da Advocacia Geral da União, à luz do artigo 131 da Constituição Federal, o papel de consultoria e assessoramento jurídico ao Poder Executivo. Havia claramente, diante de uma ausência de um regramento, questões muito importantes relacionadas aos deveres do Estado, porque a Presidência da República, a instituição Presidência da República, é uma instituição do Estado que não tem correlação com o governo, porque governos passam. E existem funções de representações institucionais que já foram exercidas por diversas primeiras-damas, cujo disciplinamento, do ponto de vista da organização administrativa do Estado, não existia. Aqui não é questão propriamente de legalidade, mas aplicar a lei existente à realidade posta. E aqui eu quero dizer que o sistema que foi estabelecido, a partir de um parecer público, de consulta pública, construído a partir de questões que foram formuladas pela Casa Civil da Presidência da República, responderam questões singelas, mas que durante muito tempo não tinham respostas. Aqui é a perspectiva do poder-dever. Se é bem verdade que há a questão da representação e o Estado tem um custo em relação à representação, em que contexto ela deve se dar? No interesse público, no interesse da sociedade, e de que modo deve acontecer? Com transparência, com publicidade, com prestação de contas, para que haja o quê? O controle social. São os princípios que estão onde? Preceitos que estão colocados na nossa Constituição Federal. Então é disso que se trata o parecer. E quero dizer que o parecer respondeu uma série de questões que existiam e deixaram de ser colocadas. Porque hoje existe transparência, existe prestação de contas, existe controle social. E este parecer não foi feito para um cônjuge, foi feito para cônjuges de presidente da República. Está aí como um legado para qualquer cônjuge que venha de qualquer presidente da República. O senhor coloca uma outra questão muito importante. A independência judicial. Eu já tratei desta questão, mas repito, a independência judicial é um dever de qualquer magistrado. O juiz que não age com independência, o juiz que age com paixões, que coloca suas convicções pessoais acima da Constituição, acima da lei, não representa o espírito do Estado de Direito. O Estado de Direito é uma evolução construída do Estado moderno para nos tirar da barbárie. E a independência judicial é uma garantia da cidadania. E este é o meu compromisso. O senhor trata de um outro tema muito importante, que é a questão da confiança no Supremo Tribunal Federal. Eu quero dizer a Vossa Excelência que também esta é uma preocupação que eu tenho. E tenho esta preocupação porque, como jurista, como operador do direito, que trabalha perante o Supremo Tribunal Federal, eu acredito que o Supremo Tribunal Federal, hoje, está sendo objeto de discussão pela sociedade, mas não se fecha a críticas. O próprio presidente do Supremo tem apresentado discussões
a própria corte. Recentemente vi um artigo tratando do tema acerca de algumas propostas. Eu acho que a crítica está colocada e as soluções vão aparecer. Esta casa pode ter uma boa oportunidade. O senhor citou a sua PEC 45. Então existe uma oportunidade incrível para a sociedade brasileira refletir, debater e apresentar a esta sociedade qual é o judiciário que nós queremos. A única coisa que lhe peço e que digo que não podemos abrir mão, porque é um preceito constitucional, é o da independência judicial. Este parâmetro não podemos nos afastar, deste parâmetro. Por fim, em relação ao caso dos X do PL da misoginia, finalizo dizendo, este caso foi um caso que ocorreu. Eu estava de férias, mas não vou me furtar de responder. Por que não vou me furtar de responder? Porque, como disse o senador Girão, eu tenho e assumo a responsabilidade. Eu não me furto a discutir essas questões. Embora não tenham tido atuação técnica nenhuma. Estas questões foram tratadas por um corpo técnico de advogados, a partir de um pedido formulado por uma parlamentar. Veja, tem uma questão que é importante esclarecer nesse problema que foi colocado. A própria plataforma entendeu por retirar os conteúdos porque avaliou que os conteúdos violavam os termos de uso da plataforma. O papel da AGU foi apontar os riscos jurídicos. Mas a plataforma tomou por si, a partir dos seus termos de uso, de que aqueles conteúdos violavam os termos de uso. Portanto, é uma questão que fica aqui para reflexão. Agora tem um elemento que nós temos acordo. Não acredito que a liberdade de imprensa possa ser transigida. E isso realmente me causou profundo incômodo. Tanto é que procurei o advogado-geral da União Substituto e sugeri a ele que procurasse a equipe para discutir exatamente a questão da liberdade de imprensa. Porque para mim é um valor absoluto. É um valor inerente à democracia que nós queremos e à democracia que eu acredito. E em boa hora o advogado-geral da União Substituto tomou as providências necessárias em benefício da liberdade de imprensa e ele me disse que está adotando providências para reforçar do ponto de vista normativo institucional a imunidade absoluta da liberdade de imprensa contra qualquer tipo de ação, porque é um valor fundamental. Senador Eduardo Girão, Vossa Excelência tem uma causa de vida que eu tenho muito respeito, pela qual tenho muito respeito, que é a defesa da vida, desde a sua concepção. Como o senhor falou, tivemos a oportunidade de dialogar longamente, o senhor foi muito gentil, me recebeu fraternalmente e foi muito sincero comigo e aprecio a sua sinceridade. Eu respeito a sua posição. Eu lamento não ter conseguido superar as suas preocupações legítimas em relação ao meu posicionamento. Mas creia, eu não assinei aquele parecer sem ler. A matéria não é verdade. O parecer foi feito e foi assinado no contexto da defesa de um princípio, aliás, de dois, da separação dos poderes e da legalidade. E eu entendo que o parecer, ao estabelecer este recorte e dizer claramente que o Conselho Federal de Medicina extrapolou no seu papel regulamentar, invadiu uma esfera própria de competência do Legislativo, acabou interferindo numa causa que o senhor defende e que aqui eu defendo também. Porque esta prática de assistolia fetal é abominável. E eu nem sei se é a prática aceitável para isso, não sei, não é minha área, não sou especialista nisso. Tanto é que, como o senhor disse, é bem verdade, eu fui até o Conselho Federal de Medicina após a manifestação que fiz e me comprometi com eles que no Supremo Tribunal Federal, caso Vossas Excelências me concedam esta honra, sempre procurarei ter a consultoria e as informações prestadas por quem tem conhecimento técnico. Agora eu quero também chamar a atenção a um ponto. Depois deste parecer do Conselho Federal de Medicina,
Outro conselho, o Conselho Federal de Enfermagem, achou por bem editar uma resolução dizendo que podia fazer aborto, a interrupção da gravidez. E isso não é correto, porque também fere o princípio da legalidade. Porque a lei atribui ao profissional médico, dentro do conceito de ato médico. Então nós não podemos fragilizar o princípio, nós não podemos abrir precedentes perigosos, por mais legítima que seja a causa. O locus correto para disciplinar a sua questão, que é a minha questão, que é a defesa da vida, está aqui. Esta casa, no mesmo período, apresentou o PL 2425 de 2024. Eu acho que o senhor tem conhecimento desse PL, que trata exatamente do mesmo tema. A casa pode dar resposta para este tema e responder dentro do que a Constituição Federal estabelece, da forma correta, do jeito certo, a esta demanda que é legítima e é a defesa da vida que nós comungamos. Agora, a via tem que ser correta, porque o atalho é perigoso. Senador, o senhor me coloca também outro questionamento que diz respeito ao PL da misoginia. Esclareci aqui no ponto do senador Jorge Seife, e o senhor trata agora do caso da ex-deputada Carla Zambelli. Só um detalhe, esse do PL da misoginia, o senhor falou do corpo técnico, né? Que foi o corpo técnico da AGU. Sim. Só tem um detalhe, a própria deputada falou que disse de uma rede de desinformação e ela não provou isso. Então, como é que pode um corpo técnico... Não, calma aí. Perdão. Vou, já que o senhor colocou o ponto, eu vou esclarecer. A deputada peticionou, ela apresentou provas, evidências a partir de vários links, porque o que aconteceu foi pegaram o projeto aprovado por esta casa, inseriram dispositivos que não existiam no projeto para fazer uma campanha relacionada ao tema. O diálogo público, a crítica ao projeto é totalmente legítima. Essa deputada, se sentindo turbada no direito a seu processo legislativo, procurou a Advocacia Geral da União, que a partir das provas apresentadas pela deputada, dentro do direito de petição, entendeu que havia ali uma fraude perpetrada por alguns posts. Estes riscos foram levados para a plataforma. A própria plataforma avaliou que havia, de fato, violação a seus termos de uso e entendeu por bem retirar esses conteúdos. Agora, quero dizer, quando a questão diz respeito à liberdade de imprensa, não tem Mas ao cidadão, não. Liberdade de imprensa, ok, mas ao cidadão... Mas aí, senador, eu quero deixar claro que quem retirou o conteúdo a partir do apontamento dos riscos jurídicos foi a plataforma que avaliou que os conteúdos violavam seus termos de uso. Não somos nós que fazemos os termos de uso da plataforma. Indo ao caso da ex-deputada Zambelli e também a questão de demais atuações da Advocacia Geral da União no exterior, nós não atuamos de ofício. Eu expliquei a Vossa Excelência quando estive em seu gabinete. Nós somos provocados pelo Poder Judiciário. Houve uma decisão determinando que a Advocacia Geral da União atuasse nesse sentido, contratando escritórios para atuar nesses processos. Portanto, nós demos cumprimento a uma ordem judicial e com total transparência. Esses casos, até, quero dizer, foram levados ao Tribunal de Contas da União, que decidiu pela legalidade de todos os procedimentos adotados pela Advocacia Geral da União. Por fim, em relação ao tema dos honorários... Por que foi fora da agenda, ministro? A visita à Itália. O encontro ao qual o senhor se refere, eu preciso dizer o seguinte: eu sou advogado. Advogado geral da União é advogado. O advogado, ele precisa atuar dentro da estratégia jurídica processual que melhor atenda aos interesses processuais. Eu quero dizer que foi feita uma reunião, conforme foi divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores, a partir de uma consulta pública, dentro deste conceito da relação advogado-cliente.
Portanto, esta é a questão que eu posso lhe dizer. Agora, não há nenhum segredo na atuação da Advocacia Geral da União, até porque a contratação é pública, o escritório é público e notório o advogado que está atuando na defesa do Estado brasileiro por determinação judicial. Então não há nenhum segredo que implique em dizer que há algo fora daquilo que se espera de uma conduta reta, íntegra, dentro do devido processo legal. Dentro do contexto dos honorários que o senhor coloca, finalizando este tema, eu quero dizer o seguinte: não foi a Advocacia Geral da União que pagou esse recurso que o senhor colocou, informou. A Advocacia Geral da União não tem nenhum tipo de gestão neste fundo dos honorários. Este advogado-geral da União não autorizou nenhum pagamento, não aprovou nenhum pagamento, não chancelou nenhum pagamento. A gestão desses recursos se dá a partir do Conselho Curador do Fundo, que é integrado por representantes eleitos pelas carreiras, que foi a opção legislativa. O que eu fiz para evitar abusos, para coibir qualquer tipo de desvio, foi adotar, do ponto de vista da minha gestão administrativa, medidas administrativas que submetessem este Conselho Curador a uma governança pública, que eles prestassem contas com transparência, que passassem a observar o teto constitucional. Criamos um site, um portal, para que a sociedade pudesse controlar cada recurso, cada centavo, por matrícula, por CPF, por membro, o que ganhou, a fonte, a justificativa legal. Este foi o meu compromisso. É assim como eu procedo, dentro dos princípios constitucionais que eu acredito. Muito obrigado, senador Eduardo Girão. O doutor Jorge